A fidelidade não é um estado de perfeição. A fidelidade é uma firmeza no caráter ancorado em Deus. Através da fidelidade nós vamos alcançar nossas promessas. É através da fidelidade que a gente consegue consolidar o nosso chamado. Então hoje é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, é sobre fidelidade e 3 passos para a gente desenvolver essa fidelidade e automaticamente vivemos o nosso propósito de forma real e consistente. Amém? Vamos pro vídeo. 3 passos para a gente entender o que é a fidelidade em Deus. O primeiro passo aqui é a fidelidade no cotidiano. Cotidiano todos os dias. É você ser fiel todos os dias. Compreender que não adianta eu ser fiel quando todos estão vendo, mas eu preciso ter fidelidade no meu caráter, quando ninguém está quem eu sou, quando ninguém me vê quem eu sou. Então, a fidelidade, o primeiro passo aqui é a fidelidade no cotidiano. É todos os dias eu sou fiel, independente de quem está próximo, de quem não está perto, de quem está me vendo ou de quem não está me vendo, eu continuo fiel. Então, esse é o primeiro passo. O primeiro passo é fidelidade no cotidiano. Todos os dias você precisa permanecer nessa fidelidade em Cristo. Lucas 16:10 diz assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é justo no pouco também é justo no muito. Então, o próprio Jesus está falando de uma fidelidade no cotidiano, dizendo que você precisa ser fiel no pouco, você precisa ser fiel naquele pouco que você tem, é nesse pouco que você vai ser abençoado. Quem não consegue ser fiel no pouco, nunca será fiel no muito. Então, a sua fidelidade tem que ser no cotidiano, pequenas ações, pequenas atitudes, sabe? Não é falar assim, eu sou fiel nas orações uma vez por mês. Não, eu não vou orar uma hora por mês. É melhor então eu orar 10 minutos todos os dias, porque aí eu estou consolidando a minha fidelidade. Então, o primeiro passo é compreender fidelidade no cotidiano. Todos os dias você precisa ser fiel ao Senhor. O segundo passo aqui é ter a fidelidade como uma persistência. Então você precisa persistir na fidelidade ao Senhor. Compreender que fidelidade ao Senhor, ter persistência na fidelidade, é compreender que eu não caminho por empolgação, mas eu caminho por propósito. E isso que eu tenho que entender. Então esse segundo passo, ele é simples, porém edificante. É compreender, lembra, a persistência não é insistência. Insistir é de uma única forma chegar no objetivo. Persistir é você não conseguir por um caminho, você buscar outros caminhos. Então, quando eu tenho a fidelidade como persistência, eu compreendo, eu vou ser fiel ao Senhor independente do que aconteça. Então, exemplo, eu não sou fiel pelas coisas que acontecem, eu sou fiel pelo propósito que Deus colocou no meu coração. Se o mar não está calmo, eu continuo sendo fiel. Se as coisas não estão saindo como eu quero, eu continuo sendo fiel. Então, o segundo passo, ele é simplesmente use a fidelidade como persistência, tá bom? Seja persistente na sua fidelidade, independente do cansaço, independente da dificuldade, independente das derrotas, continue sendo fiel. Tenha essa fidelidade como persistência. Amém? Esse é o segundo passo. O terceiro passo é compreender que a fidelidade ela é como um reflexo do caráter de Deus para nós. E a gente precisa entender que o caráter de Deus é fiel, o caráter de Deus ele não muda, ele é imutável. Em Timóteo vai dizer assim, se fomos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então a fidelidade de Deus ela é eterna, ela não acaba, mas às vezes nós somos infiéis e é por isso que eu tenho que entender que a fidelidade ela tem que ser um reflexo do caráter de Deus. Então não importa o que aconteceu, mesmo quando falhamos, a fidelidade se manifesta em nossa disposição de arrependermos e voltarmos ao caminho. Então, o terceiro passo da fidelidade é compreender que eu preciso carregar esse caráter de Deus dentro de mim. Eu não vou ser perfeito, mas eu consigo ser fiel a Ele. Eu não vou ser perfeito nos meus caminhos, mas eu consigo ter fidelidade ao propósito de Deus na minha vida. Então, se eu cair 1, 2, 3, 4, 5, não importa. O que importa é que eu continuo sendo fiel ao Senhor. Você lembra de Pedro, quando ele negou a Jesus 3 vezes? Jesus se encontra com ele e diz para ele, cuida das minhas ovelhas. E Pedro automaticamente voltou a ser fiel a Cristo. Então, exemplo, talvez você cometeu erros, mas esses erros não apagam a fidelidade que Deus colocou dentro do seu coração, que você pode ser fiel a Ele. Então o terceiro passo é compreender que a nossa fidelidade é um reflexo a Deus, é um reflexo do caráter de Deus em nós, tá bom? Então continue sendo fiel e lembre-se, esses foram os 3 passos que nós aprendemos hoje para a gente viver a fidelidade no Senhor, e nós compreendemos que através da fidelidade ao Senhor é que nós conseguimos viver o nosso propósito, ser prósperos e automaticamente alcançar as promessas de Deus na nossa vida. Lembre-se, fidelidade não é um sentimento, fidelidade é uma decisão, e quem toma essa decisão
é você. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar. Que Deus te abençoe. Aqui a conversa foi de um pecador para o outro e não se esquece de se inscrever. Amém.